irmãos, a paz do Senhor. Estão todos lindos. Quem olha daqui vê uma beleza esplendorosa. Eu fico feliz de novamente poder trazer uma reflexão a respeito da palavra de Deus para vocês. O Senhor tem ouvido a tua oração. O Senhor quer continuar ouvindo o teu clamor. E Ele espera poder responder o teu clamor no tempo hábil, no tempo certo. Amém? Eu gostaria de convidá-los a abrir as Escrituras no livro de Atos. Eu gostaria de ler 3 versos somente. Eu gostaria de ler do verso 4 ao verso 8. Atos capítulo 1, desculpe. Diz assim o Evangelho. A certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, o qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: não vos importa saber os tempos ou épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, a realidade da época a qual Jesus se reuniu antes de ascender aos céus com os discípulos, não difere muito de hoje. Uma sociedade corrompida, uma política pagã, medo, traumas. Quando eles disseram ao Senhor que, Senhor, tu restaurarás o reino a Israel, não é diferente dos anseios da igreja de hoje. E nós vermos tanta dor, tanta perseguição, né? Não é diferente do nosso coração de hoje em dia, de vermos os nossos filhos, vermos o nosso esposo, a nossa esposa vivendo situações difíceis. E nós temos perguntado: Senhor, faz alguma coisa nesse reino, nessa terra, com essa política. Precisamos viver novos tempos em que o teu poder mudará essa realidade. Os discípulos perguntaram a Jesus. E Jesus falou de algo essencial. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Isso foi o que ele outorgou, uma promessa tremenda. Por quê? O Senhor visa vidas. Por isso ele te encheu do Espírito Santo. Quando você o recebeu, dizendo: eu quero receber a Cristo. E ele não fala só de você que já tem mais de 30, mais de 50. Ele fala de você que tem 8, tem 6, tem 5. Você é testemunha. Você é testemunha do Evangelho. Você é testemunha do poder de Deus. Pois você tem ouvido e tem tido comunhão com o Espírito Santo. Nós somos testemunhas e o Senhor visa vidas. E o Senhor espera que na nossa caminhada cristã nós sejamos testemunhas por meio da nossa atitude, da nossa fala, das nossas reações no trânsito, no trabalho, na escola. O Senhor quer se revelar às pessoas por meio da tua vida, da minha vida. O Senhor me deu uma oportunidade essa semana e eu quero compartilhar brevemente com você, com a igreja. Eu disse: Senhor,
essa semana eu quero poder falar de ti para alguém. Foi passando a semana, chegou na quinta-feira, uma pessoa me chamou, eu quero que tu venha aqui na minha casa para arrumar uma porta. E eles não são cristãos. E vivem uma vida desregrada. E lá dentro, na casa deles, eu pude falar abertamente do que o Senhor fez na minha vida. Dos milagres de Deus que eu conheci, do que eu ouvi e do que eu tenho vivido. Porque eu sei que o Senhor visa vidas. Por isso Ele te trouxe aqui. Eu quero convidar a todos, as crianças, a todos que possam dobrar os joelhos diante da presença do Senhor que está aqui. Nós sabemos que o Senhor está aqui, porque Ele disse que onde 2 ou mais estivessem em nome dEle, ali Ele estaria. O Senhor está aqui porque Ele quer te ouvir. E Ele quer te tirar a ansiedade, o medo de ver realidades sociais, familiares, de você poder colocar diante de Deus o teu coração. Vamos fazer isso. Então eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos e nós orarmos antes de nós ouvirmos as Escrituras Sagradas. Amém? Aleluia. Aleluia. Ó Senhor, eu quero te render graças por cada vida presente nesse lugar. Quero te bendizer, Senhor, porque tu derramaste o teu Espírito Santo sobre toda a carne. Obrigado, Senhor, pelas vidas presentes nesse lugar. Quero te bendizer, Senhor, pela saúde deles. Quero te bendizer pelo trabalho deles, pelas oportunidades que eles têm, Senhor, de como filhos serem testemunhas tuas, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, por tua palavra que diz verdades. Isso se cumpre na nossa vida. Cumpra-se a tua palavra, em nome de Jesus, a respeito da oração que os teus filhos têm feito diante de ti, da esperança que eles possuem, de diante de um Deus todo-poderoso, ver realidades sendo mudadas, circunstâncias transformadas, vidas sendo saradas, vidas sendo convertidas, entregues ao Senhor. Deus traz novo tempo, alegria, Senhor, em nome de Jesus, para a tua igreja, representada em toda a terra. Não oro só por nós, mas oro pela tua igreja representada na terra, Senhor. Derrame muito mais, Senhor, em nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, eu quero te dar graças, abençoando a vida dos meus irmãos nessa noite. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Bendito é o teu santo nome. Fica à vontade no nosso meio, Senhor. Diz aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, eu quero profetizar direção para a vida dos meus irmãos. Em o nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Amém. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Amém. Na tua presença, Espírito Santo de Deus, queremos ouvir o que o Senhor está dizendo às igrejas. Fique à vontade aqui, Espírito Santo. Fique à vontade, Espírito Santo. Queremos ouvir, queremos entender. Nós agora desligamos, Pai, a cilada das trevas, Pai. Todo demônio, Pai Santo, que está prendendo, Pai, no celular, para tirar a atenção agora, Pai Santo, eu amarro em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, porque o Senhor fala com a gente na voz profética dessa noite, Pai. Pai, livra do maligno, Pai. Livra das trevas, meu Deus. Queremos ouvir o teu recado, Pai. Guarde cada filho e filha que presente da tua unção, em nome do seu filho Yeshua HaMashiach, Senhor. Amém? Amém. E amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje é a terceira parte, a final dessa ministração que o Espírito Santo tem trazido para nós. Começou na quinta-feira passada
né? Começou quinta-feira, domingo passado uma outra ministração e a parte final. Resumindo, primeira quinta-feira que o Senhor falou para a gente que Ele está levantando, já levantou em nosso meio aqui, o quê? Profetas. No meio do povo tem profetas de Deus aqui, viu? Se na hora do louvor alguém chegar em você e orar, deixa orar, Deus vai falar. Deus levantou profetas em nosso meio. Domingo passado nós ministramos que o espírito de Jezabel está pairando sobre o Brasil, influenciando as 3 esferas, o governo, a igreja e as famílias. E nós não podemos tolerar Jezabel. O Senhor disse, Jesus ele chamou a atenção da igreja de Tiatira, falou, olha, vocês estão de parabéns no amor, serviço, ministério, a fé, estão demais, mas eu tenho uma coisa contra vocês, vocês estão tolerando Jezabel, e tolerar é você ver algo que está errado e ficar quieto, não chamar a atenção. E o Senhor chamou a atenção daquela igreja, e o espírito de Jezabel, né? E tem vários pastores, profetas que estão, né, estão no mesmo espírito, que já chegou o espírito de Jezabel. E agora na parte final dessa mensagem, o que acontece no tempo que Jezabel se encontra no governo da nação, o que aconteceu no passado. Então o Espírito Santo agora está nos mostrando os dias de caos que virão no Brasil e no mundo. Eu louvo a Deus por isso, porque é nesses dias de caos que Ele levanta o profético, é nesse dia de caos que Ele levanta o mover sobrenatural, é nesses dias que o Senhor faz o sobrenatural na casa daquele que crê na voz profética do Senhor. Amém? Então o Senhor fala para você, não ter medo, o que já está sobre o Brasil, sobre o mundo, mas hoje o Senhor quer te ensinar um segredo, quer te ensinar algo de como Deus trabalha. O tema dessa noite, parte final, é prosperando em tempos de crise. Quantos quer prosperar aí? Amém? Né? Pastor, eu não gosto de prosperar. Quem não gosta? É uma bênção de Deus estar na palavra de Deus. E nesse tempo de crise que está já sobre o Brasil, vocês estão vendo aí notícias de desemprego em massa, concessionárias fechando ali as portas, enfim. É só o princípio das coisas que virão. Vocês não nem imaginam o que vai acontecer. Mas o Espírito Santo tem nos alertado e Deus, né, por meio da palavra profética, Ele quer abençoar aqueles que crerem nos profetas. Amém? Então, no tempo de Jezabel, quando ela estava matando, calando os profetas de Deus, houve perseguição, houve morte, mas nesse tempo Deus ele interveio com milagres em Israel. Então, esse tema, prosperando em tempos de crise, fala de 2 profetas, que eu quero falar sobre eles essa noite, e a coincidência que nessas 2 histórias de profetas tem também 2 viúvas. E você que quer prosperar em tempos de crise, viver o sobrenatural, hoje Deus ele quer abrir a mente e o teu coração aqui para que você venha a crescer em tempos de crise. Amém? Convido você a abrir 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. A gente vai ler para compreender aonde queremos chegar hoje, para você ser muito abençoado. Porque quando o caos se estabelece, Deus levanta com muito mais força o profético. E o Senhor já está levantando, já levantou uma geração de profetas aqui no meio da UCC Serem. Amém? Vamos entender o contexto então. Tá? 1 Reis 17, do 1 ao 16, diz assim. Eliarro, vou ler na King James, tá? Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahweh, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Olha o profeta falando para um governante aqui. Não vai cair nem orvalho, vai estar seco, seco. Ele não falou o tempo de anos ainda, falou nos anos que vão a seguir, vai ter um tempo de sequidão. E só vai voltar quando eu, o profeta, dar a palavra. A chuva pode voltar, e a chuva voltará. 2. Depois disso, a palavra de Yahweh veio a Elias, ordenando. O Senhor falando para Elias. 3. Retira-te daqui, vai para leste, e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Deus falando. Beberás do ribeiro,
E eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Amém? Quando um profeta fala uma palavra de juízo, ele está inserido no contexto, ele está no meio. Tipo assim, a palavra é para a nação, mas eu estou no meio então. Então vai acontecer também perto de mim. Mas quando você está sendo provado por Deus, Deus guarda o profeta, separa do tempo do juízo. Nós vivemos agora uma pandemia, né? 2019, em agosto, na tenda do encontro. O Espírito Santo nos avisou 4 meses antes de chegar a pandemia. Começou em dezembro, né? Que haveria algo no mundo, né, que estaria separando, né? Deus estava separando aqueles que Ele quer que vivam nesse tempo e aqueles que estariam sendo colhidos. Foi em agosto de 2019. O Senhor falou no nosso meio de oração, profetas, um texto de Ezequiel. E em dezembro começou no mundo inteiro. E foi triste que nós vivemos. Né? Mas acabou a pandemia, graças a Deus. Todo mundo pensando assim, agora que acabou a pandemia, vou voltar com fé para a igreja, vou voltar a buscar o Senhor. E na verdade continua muito como, até pior. Não continuam buscando a Deus como antigamente. Abandonaram Deus. Então isso foi a primeira parte do que vai acontecer. E a segunda parte agora é a questão do caos estabelecendo e Deus falando com os profetas. Ó, Deus pegou o profeta Elias e falou, você vai, retira-te daqui, vai para o Riacho de Querite, vai para aquela região que eu já ordenei que um grande empresário vai te abençoar. É isso que Deus falou? Os corvos vão te alimentar, te sustentar. Então, quero que você comece a prestar atenção como Deus trabalha. Deus mandou, e Deus não mandou o cardápio ainda. Ó, lá você vai comer só. Deus não falou o cardápio. Deus estava testando o profeta. Ó, você vai para lá eu vou te sustentar. Ele não falou assim, mas Deus, vou comer o que lá? Os corvos vão me sustentar, esse bando de carniceiro? Não. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Né? E foi para o Riacho de Querite se refugiar naquele tempo, né? E está lá versículo 5. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahweh. Foi morar perto do Riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. Aleluia. Quem gosta de churrasco aqui? Mas para mim, pão e carne é churrasco. Tem café da manhã que vai ter pão e carne. Oh, rei, imagina, rei. Pão e carne de manhã e está ali. À noite também. Pensa num camarada que Deus ali ordenou que os corvos levassem. Pão e carne. Né? De manhã e tomava água do riacho ali. Ao pôr do sol ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. 7. Entretanto, passaram alguns dias, a torrente secou. Secou o rio, né? Porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Acabou. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos. Ele estava aguardando, ó Deus, acabou a água. Não reclamou. Deus sabia que tinha acabado a água. Porque debaixo da palavra profética, secou o rio. Daí ele falou assim, bom, agora acabou a água, né? Agora eu vou esperar a próxima lição, vou esperar o próximo passo de Deus. E Deus falou assim, agora eu vou te dar uma outra direção. Daí ele falou o seguinte, versículo 8. A palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos. 9. Apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Amém? A Deus aqui ensinando o profeta. Olha, você vai para a cidade, você vai viver lá. E lá eu já ordenei uma viúva que vai te sustentar. Olha como Deus trabalha. Deus muda. Deus não muda. Para você entender o que Ele vai fazer na tua vida nesse tempo de caos que virá. Tá? Aí, versículo 10. Ele partiu em direção a Sarepta e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Eu tenho aqui até a imagenzinha aqui da viúva. Aqui, apanhando lenha, a viúva. E lá o profeta chegando, tem os gravetinhos aqui. E quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou, traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para que possa saciar minha sede. Geralmente, quando você está com sede, você vai na casa de alguém, você pede o quê? Pede um copo. Mas por que ele pediu uma vasilha? Pensa na sede que estava o menino.
Me dá uma vasilha de água. E estava escassa a água. 11. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. 12. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahweh, Senhor teu Deus, eu juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando os 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, aleluia. Vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para teu filho, porquanto assim diz Yahweh, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até um dia em que Yahweh fizer chover sobre a terra. 15. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele e a sua família comeram fartamente, aleluia, durante muitos dias. 16. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija. Não é qualquer azeite não, tá? É azeite puro, a gente vai chegar lá. Tudo em conformidade à palavra de Yahweh, que ele transmitira por meio de Elias. Amém? Então essa primeira história, dá pausa aqui para a gente ir para a segunda história, ver o que ela tem em comum. O que Deus quer nos ensinar nesses dias de caos, de crise. Como Deus quer te abençoar, como Ele vai te abençoar. Você tem que entender como Ele trabalha, como é o padrão de Deus. Então dá um pulo agora lá em 2 Reis, capítulo 4. Vamos ver a segunda história, que tem a ver com o profeta e tem a ver também com viúva. 2 Reis, capítulo 4. Diz assim. Agora é uma outra história. A gente vai ruminar essas 2 histórias, o que elas têm em comum e como Deus quer abençoar a tua vida essa noite, amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7, no King James também, diz assim: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas, era aluna ali, suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu. E bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahweh. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meu filho como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Diz-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. 3. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantos quantos puder recolher. 4. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, derrama o azeite puro que brotarem todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que foram ficando cheios. 5. Assim ela se foi, trocou em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou, o filho, né? Não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida, ela saiu e contou para o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Amém? O que essas 2 histórias têm a ver com a administração para essa noite, para a tua vida, para você prosperar, independente de quem está no governo, se é esquerda, direita, centro, baixo, meia lua para cima? Deus quer que você venha viver o sobrenatural, que Ele já levantou profetas no nosso meio para abençoar a tua vida. Mas você tem que entender como Deus trabalha, tá? E o Senhor também, Ele vai levantar aí mulheres aqui no nosso meio, mulheres empreendedoras, receba, criativas,
com administração para abençoar seus lares, vidas e a casa do Senhor. É um tempo que Deus quer falar também com as mulheres e também com a igreja. Mulheres, Deus vai te honrar, quer te abençoar cada vez mais, amém? Então vamos lá, vamos à primeira história então de Elias. É o profeta que teve que fazer a escola de Deus. Teve que aprender ali, né, nas suas experiências diárias, experiências com Deus. Então, Elias profetizou o juízo contra a nação que ele estava morando, uma coisa ruim onde ele mora. Aqui vai ficar sem chover, mas como ele estava debaixo de uma direção de Deus, Deus o separou, Deus o protegeu naquele tempo de juízo. Tá? Então, na ativação profética, você vai profetizar coisas ruins em que você está inserido no contexto. Se você profetizar o juízo dentro do que Deus quer, Deus vai pegar o profeta, separá-lo do lugar do juízo. Então o profeta passa pelo teste. O profeta não começa profetizando, o profeta começa aprendendo. É assim que Deus faz, ele pega o profeta. Eu me lembro aqui quantas experiências Deus deu para a gente aqui de, meu Deus do céu, foi na prova ali, mas Deus abençoou a gente, né, pai e mãe, com quantas experiências, pastor Acá, quantas coisas que nós tivemos que passar por aquele momento, né, tanto é que uma das ministrações do pastor Acá é assim foi, assim será. Não é fácil estar aqui na pele do pastor, mas a gente passou por isso e passa para vocês as experiências, para que vocês venham, é assim que funciona, tá? Então vamos no contexto. Então o Senhor usou o profeta Elias, deu uma palavra profética de juízo, que não ia chover. Quando não chove, nem orvalho não cai, então começa uma seca. Quando não tem seca, tem fome. Quando tem fome, não tem emprego. É uma série de problemas que começa a acontecer. E começa a afetar todo o povo que está passando pela seca. Mas Deus, ele pega os seus e os protege. Então o Senhor leva o profeta Elias para o ribeiro, o riacho de Querite, e o sustenta, aleluia. Com o quê? Pão e carne. Pensa na festa desse gaúcho. Aleluia. Agora pensa comigo. 3 anos e meio sem chover, sem orvalho. E chegam os corvos com pão e carne. De onde estava vindo esse pão e carne? Se estava tempo de seca. Se estava um tempo de seco, escassez, da onde vinha esse pão e carne? Pense comigo. Mas se você é um profeta de Deus, profeta que segue a direção de Deus, o Deus que você crê tem o poder de criar pão e carne, mesmo não tendo, amém? Ele tem o poder de fazer isso, de fazer criar pão e carne para você em tempos de crise. Então, Deus está testando o profeta. O profeta está fazendo uma experiência tremenda. Nossa, porque o profeta, ele não sabe qual vai ser a próxima experiência. E assim também com a gente. A gente vive uma coisa, passa por aquilo e pensa assim, meu Deus, e agora? Qual que vai ser a próxima experiência? Então o profeta passa por experiências. Né? Ele não sabe que ele vai passar, ele só está obedecendo. Deus falou, você vai sair daqui, vai para o riacho de Querite. Lá eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Ele não perguntou, ele apenas obedeceu. E Deus protegeu o profeta pelo tempo necessário. E essa palavra profética dessa noite é porque Deus preparou o profeta para ensiná-lo como o Senhor age para preparar a igreja. Porque aqui as viúvas, que eu vou contar aqui a história de Elias e Eliseu, elas agora nesse tempo, elas metaforicamente simbolizam, sabe quem? A igreja. A viúva é uma mulher e ela representa a igreja. Vamos abrir lá, primeiro, Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, versículo do 1 ao 5. Como a viúva representa a igreja do Senhor, a igreja de hoje. Isaías 54, versículo 1. Tem algum título aí ou não? O que mais? Por Jerusalém. O que mais? Agora futuro de Jerusalém. Amém. Olha só o que Deus quer falar. Versículo 1. Então entoa alegre canto, ó estéril, que nunca teve um filho para criar,
E rompe, pois, em canto, brade com júbilo, tu que jamais sentiste as dores do parto, porquanto mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos daquela que tem marido, declara Yahweh. Agora a palavra de bênção para essa esposa. 2. Alarga o espaço da tua tenda, aleluia. Estende as cordas, reforça as estacas, pois há de transbordar para a direita, para a esquerda. Quem lembra da música? A tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. 4. Não temas, porque não tornarás a ficar envergonhada. Jamais te sentirás humilhada, porque não ficarás constrangida. Em verdade, hás de esquecer a condição vexatória da tua juventude e não te recordarás mais da humilhação da tua viuvez. 5. Pois o teu Criador é o teu esposo, Yahweh, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Amém? Então nós estamos sendo preparados para as bodas do... Mas o que fizeram com o marido lá na cruz, com o noivo? Mataram o noivo. Então a igreja ficou viúva. E depois o Senhor foi ressuscitado dos mortos. Está hoje à direita de Deus Pai, preparando o banquete das bodas. Então, profeticamente, a viúva aqui nos tempos de crise representa a igreja. Amém? Aí, acabou a água de Elias, né? Acabou a água lá. E Deus avisa o profeta, né? Ó, acabou a água, né? Agora, eu já preparei. Eu ordenei a uma viúva que te sustente. Amém? Como Deus trabalha. Ele falou, olha, acabou a água aqui. Acabou a tua provisão, não vai vir mais corvo aqui, não vai vir mais pão e carne. Eu, Senhor, vai para Sarepta, vai só viver em Sarepta, mas eu já ordenei a um empresário, a uma viúva, para que te sustente. E às vezes assim, tem pastor orando, Deus, manda empresário para cá, Deus. Deus, manda gente rica para cá. Mas Deus diz... Eu, Senhor, trabalho com viúvas, porque eu posso transformar uma viúva numa milionária. Amém? Nosso Deus trabalha com viúvas. Agora imagina a cena. Deus, você vai para Sarepta. Lá eu já ordenei, a viúva vai te sustentar. E Deus chega na viúva e fala, viúva, estou mandando aqui o meu servo, o meu profeta, para que você vá sustentá-lo. Imagina aquela viúva, né? E tinha tantas viúvas naquela região. Deus manda Elias para Sarepta, o pior lugar da seca. Deus falou, você vai para Sarepta, eu ordenei a viúva que te sustente. Deus, ele deu o endereço da viúva? Deu contato no zap? Não. Deus é assim, Deus falou, você vai para tal lugar, uma pessoa lá, já ordenei que vai te sustentar. O profeta não sabia quem que era a viúva. Se tinha condição, já era viúva, né? Pô, então já está com algum problema aí de condição financeira, porque o marido não está sustentando. Então Deus manda o profeta para um lugar que não tinha endereço, nem foto, tem identidade da pessoa. Você vai para lá, e já ordenei. Então, Deus está testando o profeta. Tá? Vamos dar um pulinho lá em Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26. Lucas 4. 25 e 26. Olha como Deus trabalha. Deus não muda. E como Deus ele quer te abençoar nesses tempos. Em nome de Jesus. Lucas 4, 25 e 26. Alguém pode ler para nós? Pastora. Pode ler. Lucas 4, 25 e 26. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E 26. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Amém? Jesus está afirmando que no tempo do profeta Elias existiam muitas viúvas, muitas. Mas que o Senhor
enviou o profeta Elias a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Né? Então, se você está apertado financeiramente, se você sabe que quem tem dinheiro, você vai atrás dele, estou apertado aí, essa conta esse mês, olha, para pagar os boletos, você vai procurar. Se você procurar, né, quem tem dinheiro, quem tem grana, e vai atrás de quem tem grana, você não vai ter milagre. Não vai ter milagre. Você não vai viver o sobrenatural de Deus. Aquela pessoa que só fica procurando, pedindo ajuda, né, para parente, para amigo, me ajuda aí. Ela não vai ver o milagre nunca. Porque ela não está preparada para viver o sobrenatural. Tá? E Elias não sabia quem era a viúva. Elias tinha que fazer um teste profético. Deus me mandou aqui para Sarepta, tem tanta viúva aqui, quem será que que vai me sustentar? Aí Elias viu uma viúva na porta da cidade. Ele não sabia se era ela. Não tinha assim uma fotinha, né, o contato ali, não, viúva tá, não sabia, tinha muitos ali. Não sabia, mas tinha que fazer um teste para ver se essa era a viúva que Deus tinha falado. Ou podia ser uma outra viúva. E o teste é que revela ao profeta quem é a pessoa que Deus quer abençoar. Tá? Então, a pergunta mais difícil que poderia fazer naquela hora, né, de seca, ali, crise, ele chega para aquela viúva, né, e ele pediu nem um copo, né, pediu uma vasilha de água. Uma pergunta difícil a fazer. Né? Ele poderia ter ouvido o seguinte da viúva: hello, você não está por dentro do que está acontecendo aqui, meu querido? Você viu a notícia? Tá seca. Estou com seca, não tem água aqui, tem que estar guardando, né? Mas lembra que Deus ordenou a viúva que ela ia sustentar alguém? A viúva não falou uma palavra para o profeta. Ela apenas, né, virou as costas para buscar água. Ela podia falar: eu estou com pouca água, acabou, aqui não tem não. Não, ela virou as costas, porque Deus tinha dado uma palavra para aquela viúva. E Deus estava testando o profeta. Será que essa mulher que vai me sustentar? Né? E uma igreja profética, quando recebe uma ordem, ela não vai querer saber se tem ou se não tem. Ela vai buscar. Está entendendo? Ela perguntou: olha, não tem não. Porque Deus mandou, tinha várias viúvas lá em Israel. Mas por que Deus mandou para aquela mulher? Porque ela tinha fé. Ela não questionou o profeta. Ela se virou e foi buscar uma vasilha de água, mesmo sabendo que estava escassa a água ali. Aí o profeta tem que fazer um segundo teste. Tá bem, a água tem aí. Que folgado, né, esse profeta, né? Imagina a fome que ele estava. Ele chegou assim: e por favor, quando eu voltar, traz um bolinho para mim. Traz um bolinho para mim. Né? Então, antes dela trazer água, né, ele pede: faz um pequeno bolo para mim. E o bolo, para fazer um bolo, precisa do quê? Farinha, fermento, o que mais? Ovo, né? Mas só tinha ali farinha, azeite e água. Quando ela deu as costas, ele falou: faz um bolinho para mim, estou com fome, né? Você tem que entender que o azeite era muito caro. O azeite era muito... Não é esse azeite que a gente compra aqui, que tem azeite que é 10% de azeite de oliveira e 90% de azeite de girassol. Não. Ou azeite batizado, né? É um azeite puro, era caro. Caríssimo. Né, para fazer. E o azeite tinha várias funções, ainda tem, mas naquele tempo ele iluminava o templo lá em Jerusalém, tinha muito azeite, a gente viu isso na festa de Sukkot, né? Tabernáculos. Também o azeite, ele era usado como remédio. A parábola do bom samaritano, você lembra quando o samaritano chegou aquele homem que estava caído, passou azeite nele? Né? Cadê a Cláudia? A Claudinha que contou o testemunho. O cão dela que estava com problemas, né? O cachorrinho dela, ela passou o azeite no cachorrinho e não foi curado? Foi curado. Então tem funções. O azeite também, né, simboliza o poder do Espírito de Deus. Mas era muito caro. E também na época de frio não tinha ar-condicionado. Como é que a pessoa fazia isso para se aquecer em casa?
com azeite, ali acendendo ali, né? Era o produto mais caro que existia. Então agora ele estava fazendo um teste com o profeta. O profeta queria ver se ela ia sustentar mesmo ele. Só que daí ela virou para ele e ela foi sincera. Ela foi sincera para o profeta. Ela falou o seguinte: olha, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite e farinha, para eu e meu filho comermos, e depois morreremos. Agora você se coloca no lugar de Elias. Quantos têm filhos pequenos aqui? Imagina fome, a última refeição, você vai comer e no dia seguinte você e teu filho vão morrer. Pensa que decisão difícil para o profeta. Imagina, eu vou pedir comida para a mulher aí que está morrendo, para o filho dela também, a última refeição, tirar da criança, né? Agora vamos, é difícil, né? É a decisão do profeta. Mas vamos pensar aqui para o nosso meio. Imagina no nosso meio o irmãozinho ou a irmãzinha mais pobrezinho do ministério aqui. Aquela pessoa que você sabe que é humilde, pobrezinho, que não tem muitas condições. Aí vai lá, né, o pastor vai visitar essa irmãzinha humilde. Pai do Senhor, irmãzinha. Ela abre a porta assim, vê o pastor. Ô, pastor, que bênção! Daí a irmãzinha olha para a mão do pastor. Será que ele tem uma cesta básica que ele trouxe? Pastor, será que ele trouxe uma cesta básica para mim? Aleluia. Né? Mas o pastor não levou a cesta básica. O pastor leva uma palavra profética que é maior que a cesta básica. Amém? Ela olhou assim, não tem cesta básica, mas vamos lá. Daí a irmãzinha pobrezinha pensa: o pastor chegou em casa, o que eu vou oferecer para o pastor se não tenho nada em casa? Aí o pastor pergunta: e aí, irmãzinha? Com uma fome? O que tem para comer, irmãzinha? Oh, glória a Deus, né? E a irmãzinha pensa assim: ah, pastor, tem só um pouquinho de leite que está na geladeira, mas é para o meu filho que está lá no quarto. Ô, irmã, que bênção, pode trazer então que eu tomo primeiro. Ela olha para o pastor assim, atlético, né, forte. Deve pensar: mas que pastor desalmado. Vai tomar um leitinho que é do meu filho. Imagina, que não tem mais. Que está acabando, né, o leitinho, né? E daí, o pastor fala: vou tomar primeiro. Mas se essa irmãzinha está numa igreja profética, aleluia, olha para a mão do pastor, vê que a mão do pastor está vazia. Ela pensa: o pastor não trouxe nada, mas o pastor está aqui é porque ele tem uma bênção na minha vida, tem uma bênção para a minha casa, né? E ela crê e pensa: um milagre vai acontecer na minha casa hoje. Ela é sincera e diz: pastor, só tem isso, tem um leitinho aqui, pastor, mas pode tomar. E o pastor diz: amém, porque assim diz o Senhor, não vai mais faltar recurso nessa casa. Amém? Olha como Deus trabalha. A pessoa que é profética, que ela tem, a pastor está aqui, ela vai trazer bênção para mim, né? Ó, tem um pouquinho de leite? Então dá para mim aqui, vou tomar primeiro, porque assim diz o Senhor, que não vai faltar recurso nessa casa. E a mulher que crê na palavra profética, ela vem prosperar. Amém? Então qual que é o resultado da viúva? A viúva obedece à palavra do profeta que Deus ordenou ali, né? E o que acontece? Multiplica o azeite e a farinha, que é caríssimo. E a viúva agora, que tinha só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vira o quê? Vira uma empresária. E o profeta vai morar com quem? Vai morar com a viúva. Quantas pessoas aqui na época da pandemia fechou as portas de emprego? Vendo bolo, vendo pão, vendo docinho. Mas a mulherada começou a vender adoidado. Agora pensa na ocasião dessa mulher viúva. Agora não tinha farinha, tinha azeite ali à vontade, né? A palavra fala que todos ali, ela, o filho e o profeta, se fartaram por muitos e muitos dias. Está no versículo
15, imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim, ele e a sua família comeram fartamente durante muitos dias, amém? Fala para o seu irmão aí, segundo o teu irmão, e fala para ele assim: irmão, a verdadeira ativação profética, a verdadeira ativação profética te leva a não olhar o que tem ou o que não tem. A verdadeira ativação profética, a verdadeira, te leva a olhar quem Deus quer abençoar. Amém? Vamos ver agora a segunda história para poder entender e finalizar. A segunda história era um discípulo do profeta Elias. Eliseu era discípulo aluno. Eliseu, ele já tinha ali, estava aprendendo, né? Aprendeu por muitos anos as dicas, os macetes do seu pai espiritual Elias. Então Eliseu não passar por muitas experiências, provas, por quê? Porque aprendeu com o seu pai espiritual. E detalhe, Eliseu já tinha a porção dobrada do espírito de Elias. Então ele sabia que aquilo que ele falava e declarava acontecia. Por causa que ele já tinha uma vivência com seu pai espiritual e colocava isso em prática. Tá? Então Eliseu tinha a porção dobrada de unção, não precisava passar por testes. Ele já sabia o que ele falava acontecia, porque ele tinha experimentado e aprendido com Elias toda a história da vida dele. Amém? Agora fala para o teu irmão. Irmão, se você quer ser um profeta e ainda não é, tem que achar um Elias para você treinar. Amém. E gente, durante tantos anos de ministério, pastores já com mais de 40 anos de ministério, né? Nós com 15, durante muitos anos passou por muitas pessoas no nosso meio. A gente começa a entender por que tem crente que vai de igreja a igreja e nunca para. Para pensar já nisso, não? Tem crente que pula de igreja em igreja, nunca para na igreja. Por quê? Eles estão atrás de quem? De um Elias. Eles estão atrás de um Elias, e quando não encontram um Elias ali, vai buscar em outro lugar. E quando encontram um Elias em outra igreja, quer as coisas rápidas. Ô Elias, eu quero casar. Ô Elias, eu quero um milagre. Elias, quero um filho. Elias, quero um milagre, quero a unção. Tá? Então ela vai procurar outro Elias e fica procurando Elias em outro lugar, porque a pessoa não vê Elias, porque não vê o profético. Só vê o interesse da unção dele. É crente que quer ser ungido de alguma maneira. É como Elias ainda não treinou ele ou ela, a pessoa muda de lugar. Porque só quer a bênção, só quer aquela unção, mas aqui está demorando demais, não chegou minha bênção. E pula de igreja em igreja até encontrar um Elias que venha, né, a resolver esses problemas. Fala para o seu irmão. Graças a Deus. Essa eu entendi. Porque quem sair do meu ministério é bênção de Deus, aleluia. Amém? Mas quem está numa igreja profética, o crente gruda no Elias lá e diz: eu irei por onde fores, aleluia. E se o Senhor for embora, eu não te largo sem a porção dupla do teu espírito, amém? Essa é a pessoa que quer se apegar com o profeta, né, da sua igreja. Tá? E detalhe que quando um profeta é treinado pelo Senhor, ele não tem título especial no mundo. Por exemplo, o profeta Eliseu não tinha ciências contábeis, não tinha ciências econômicas, né? Não tinha faculdade de administração, mas quando ele é um profeta de Deus, ele encontra resposta para tudo, tá? Porque aquilo que ele falava pela boca de Deus acontece, e quem crê na bênção profética, né, vai ser abençoado. Amém? Segunda viúva chegou para Eliseu com um problema financeiro. Aqui ninguém nunca passou por isso, né? Problema financeiro. Ela chega bem assim lá em 2 Reis, capítulo 4. Olha, profeta, você sabe que o teu servo, discípulo, meu marido, ele morreu, estou viúva. Ele temia a Yahweh, mas sabe, profeta, meu nome foi para o Serasa. Meu nome foi para o SPC, profeta. O agiota já levou os móveis. E agora os agiotas vai pegar meus filhos, profeta. Vão levar meus filhos embora, eu não sei o que fazer, estou sem dinheiro, profeta. Meu marido morreu, ele era um homem de Deus, e agora o que eu faço, profeta?
Detalhe, a viúva não correu pedir ajuda para o prefeito, não pediu ajuda para um vereador, não pediu ajuda no banco, um empréstimo, nem para o seu parente. Para quem que ela foi pedir ajuda? Para o profeta. Por quê? Sabia que ele era um homem de Deus, porque o seu marido era um homem de Deus e viu muitos milagres, né? Então fala como de Deus, porque quando o homem de Deus é de verdade, todo conselho que ele for dar, não importa a área, vai dar certo, porque é Deus quem vai dar a resposta. Amém? Fala para o teu irmão, vou profetizar algo para você. Duro de ouvir. Se você já tem o teu profeta, não vá buscar outro na internet. Meu Deus, o que está pintando de profeta de YouTube aí? Vou profetizar na tua vida, mas antes dá um joinha, dá um like aí, se inscreve no meu canal. É porque esses profetas na internet aí, eles vão falar aquilo que Deus não quer que você saiba, vão falar aquilo que você quer ouvir. Porque quando a pessoa não crê no seu profeta, ela vai buscar na internet, vou procurar alguém que vai falar aquilo, que vai falar coisas de bênção na minha vida. Mas porque com certeza o teu profeta, né, às vezes trouxe uma palavra de correção para você, de amor, porque quem ama, corrige, né? Mas você não gostou da correção, vou buscar um profeta lá na internet, alguém que fala a mesma coisa para você. Amém? Tem que falar, fala assim para o meu irmão, toda pessoa que tem um profeta maduro sobre a sua autoridade, você está debaixo da autoridade dele. Toda vez que você for buscar um profeta fora da tua autoridade, você está correndo o maior risco da tua vida. Porque se o profeta ela tiver com um pecado, com uma coisa assim amarrada, meu irmão, tua vida vai virar um inferno. Tá? Então, continuando aqui. Qual foi a resposta de Eliseu para aquela viúva? Eliseu, profeta, que fez escola com seu pai espiritual Elias, aprendeu ali como Deus trabalha, era um tempo de crise, então ele deu ali quase a mesma resposta que o seu pai espiritual tinha dado. O que Eliseu falou para a viúva? O que você tem na sua casa? O que você tem? Né? A mesma de Elias, ela falou, um pouquinho de azeite. Né? Aí ele pensa numa resposta, né? Que eu vou, uma mulher que morreu o marido, a Jota estava indo pegar os filhos dela aí, vai levar embora, o que eu posso falar? Você tem o que em casa? Tem um pouquinho de azeite. Então ele tem que passar uma resposta rápida, porque ele é um profeta de Deus, ele fala, então pega seus filhos e peça para teus vizinhos vasilhas emprestadas, todas quantas você puder, traz para dentro de casa, fecha a porta, para não ter nenhum zoiudo olhando, né? E pega esse pouquinho de azeite que você tem e começa a encher as vasilhas. Então aí tem um exemplo também ali. Imagina a viúva. Pegou ali o azeite, que ela tinha só um pouquinho de azeite. E daí o profeta falou assim, corre na tua vizinhança. Pega tudo que é vasilha emprestada, mas pega tudo, corre. Quantas você puder. E leva para tua casa, fecha a porta para que ninguém veja, né, o mistério ali. E encha todas as suas vasilhas, né, desse azeite puro. Tá? Começa a encher as vasilhas. E amados, tem uma noção de azeite, quanto custa, né, o azeite? Eu estava vendo na internet, preços 459 500 ml de um tipo de azeite. Pensa no azeite puro. Outro, 489, 435. Olha os preços do azeite puro. Esse aqui, ó, que benção, né? Meio litro só, R$459 o azeite de oliva extra virgem. Você tem uma noção do contexto da época. O que ela tinha, o que Deus fez na vida dessa viúva. Tá? Olha esse outro azeite também, 500 ml. Um mais simplesinho. Meio litro. R$389, tá? E quando você começa a entender a história, olha o tamanho das vasilhas da época lá. Então, um pouquinho daquela botija, enchendo,
Todas que tinham. Quando ela falou, filho, corre, pega lá, pega mais a vasilha. O filho, mas acabou, não tem mais vasilha, está tudo cheio já. Se tivesse mais vasilha, ia encher mais. Quando o filho dela assim, acabou, não tem mais, aí cessou o azeite. Cessou o azeite ali. Olha lá os historiadores, com já os encontrados em Israel. Olha o tamanho. Então você imagina o valor que tinha ali. Olha aí, ó. O azeite. Voltamos para a viúva. Tá? Então nós vimos ali. Tá, beleza. Ela encheu ali todas as vasilhas. E daí ela encheu e foi falar com quem? Com o profeta. E o que o profeta falou para ela? Quem lembra? Agora sim. Ela pega o azeite, ele fala assim, pega todo esse azeite aí, você vai, vende, paga as suas dívidas e você e os teus filhos vão viver do resto. Você tem uma noção do que Deus está fazendo aqui? Imagina essa mulher, quantas vasilhas, né? Quantos vizinhos ela tem ali? E detalhe, alguns detalhes dessa vida dessa mulher, tá? Essa mulher também foi escolhida por Deus porque a família dela é uma família unida. A família dessa viúva é uma família unida. Porque os filhos não questionaram nada. Ô mãe, você está louca? Corria pegar emprestadas as vasilhas do vizinho. Mãe, você pirou? Não, os filhos dela obedeceram. Não, minha mãe tem uma autoridade profética acima dela. Nós cremos na palavra profética, né, que foi liberada sobre minha mãe. Vamos ajudar minha mãe, nossa mãe, porque nossa família é unida. A gente vai vencer essa circunstância, vamos passar, vamos ter vitória, tá? Porque os filhos dela creram juntamente com a sua mãe, tá? Família unida. Não falaram assim, ô mãe, tu é doida? O que os vizinhos vão falar? Tá? Então, a família que está debaixo de uma ativação profética, outro detalhe aqui, ó. Uma família que está debaixo de uma ativação profética, ela tem amizade com todos os seus vizinhos. Imagina que o profeta assim, corre atrás de vasilhas contra a vizinhança. O que ela poderia pensar? Ih, aquele vizinho não gosta de mim. Aquele vizinho, não vou com a cara daquele vizinho. Né? Ou então o vizinho, chega, os filhos dela perguntando, oh, você tem uma vasilha para emprestar? E o vizinho fala assim, eu te prestar uma vasilha? Te prestei uma Tupperware, você até hoje você não devolveu? Te emprestava uma vasilha, né? Eu te conheço, você não paga as tuas contas, né? Mas uma família, uma mulher profética, ela tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos, porque todos os seus vizinhos emprestaram as vasilhas. E os dois sinais de milagres são iguais, porque agora ela está cheia de azeite, que vale, segundo alguns estudiosos de hoje, cerca de 1 galão, 3 euros. Então, Deus ele faz aquela pobre viúva e a torna numa milionária. Possivelmente ela tinha ali em torno, se fosse vender tudo ali, cerca de 1 milhão de euros. Óleo puro. Você viu quanto meio litro de óleo custa? Quase R$500. Imagina esses galões. E se ela tivesse mais ali vasilhas, ia ficar mais ainda. Mas daí, quando o milagre chega, aleluia. Quando o dinheiro chega, aquela bênção, né? Não diga, aleluia, obrigado, Senhor. Já dá para eu investir. Mas você não pagou as suas dívidas ainda. E Eliseu agora fala para aquela viúva, como um administrador, olha, você vende o que você tem ali, paga as tuas dívidas, depois você e seus filhos vivei do resto. Imagina, pensa no dinheiro que essa mulher conseguiu fazer, que pagou os homens que iam levar os seus filhos embora, e ainda viver daquele dinheiro. Pensa que Deus é esse, da viúva pobre, pode tornar uma milionária. Agora fala para o teu irmão, eu tenho impressão, só uma impressão, de que a mensagem de hoje foi encomendada para você. Amém? Mas aqui,
não te criticando, não para falar mal de servo algum, mas muitas pessoas estão assim decepcionadas. Por quê? Que é muito fácil, por exemplo, você ficar feliz comigo, pastor Rodrigo. Eu já falei isso aqui numa quinta-feira, né? Eu consigo fazer todo mundo sair daqui do culto feliz hoje. Você me reconhece como profeta, amém? Quem me reconhece como profeta? Imagina eu falar assim, dona Leila, estou vendo uma chave de carro nas suas mãos, receba. Aleluia. Estou vendo aí, ó, irmão, estou vendo uma escritura assinada nas suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Gaita, estou vendo aí um carro zero que você está namorando, vai estar nas tuas mãos agora, essa semana, em nome de Jesus. Aleluia, recebo. Irmãos que não têm filho. Ó, irmãzinha, você vai engravidar, vai ter um bebê. Aleluia. Pode preparar o quartinho. Aí todo mundo sai daqui feliz. Aleluia. Glória a Deus, te culto abençoado. Aí chega segunda-feira, não tem carro, não tem casa, não tem bebê. Descobre que a mulher está com um problema sério no útero. Aí ela fica decepcionada, não com o profeta. Com quem que ela decepciona? Com Deus. Por isso que temos que tomar cuidado, né, com esses profetas que às vezes falam tudo aquilo que o povo quer ouvir. E o Senhor Jesus falou, o Espírito Santo falou para nós na quinta-feira, nesses dias finais vão surgir muitos falsos profetas, que se possível vão enganar muitos. Por isso tem que estar vendo a vida. E como é que a gente vai reconhecer que uma é de Deus? Pelo fruto, pelo testemunho de vida. Não estou aqui dizendo que Deus não pode fazer isso, mas Deus não faz isso para agradar pessoas, porque Deus, ele vê o coração das pessoas obedientes, que sabe que se a pessoa obediente receber uma palavra profética, pode pedir o que for, que aquilo vai acontecer, porque o profeta falou em nome do Senhor. Amém? Estamos já quase encerrando. Agora fala para o teu irmão. Hoje começa o início de tudo da tua ativação profética. Amém? Para a gente encerrar, porque eu não posso agora finalizar essa mensagem sem o ato profético de hoje. Tá? Que ato profético vamos fazer hoje, pastor? Tá? Nós estamos falando aqui de prosperando em tempos de crise. Estamos falando aqui de que algo vai acontecer, mas que aqueles que crerem na palavra profética, Deus vai abrir portas, Deus vai prosperar. Mas tem que entender como Deus trabalha. Nós vimos aqui que Deus, ele ordena uma viúva que sustente um outro homem. Nós vimos que Deus pega uma viúva e torna ela multimilionária. Quando se crê na voz profética, daquilo você pega para você, você fala, eu creio que é de Deus. Você vê as coisas acontecerem. Então não posso encerrar sem esse ato profético aqui, porque tanto Elias quanto Eliseu abençoaram viúvas, que representam a igreja. Tanto Eliseu quanto Elias não realizaram milagres sem antes perguntar: o que é que você tem para oferecer? O que é que você tem para oferecer? O que é que você tem em casa? Porque nós, amados, nós humanos, né? A gente quer milagre, mas não quer oferecer nada para Deus. Nós queremos que Deus nos ajude, mas a gente não oferece nada. A gente quer que Deus te ajude a pagar aqueles boletos, mas a gente não dá nada para Deus. E essa é a palavra mais difícil que eu tenho para encerrar, falar nesse final, porque o selo profético da tua vida vai começar com uma oferta especial de hoje. Eu não estou falando aqui como Elias, como ninguém está passando fome aqui, amém? Porque eu não queria estar na pele de Elias nem de Eliseu, profetizar para alguém que está morrendo financeiramente. Mas a palavra de Deus termina hoje, agora dizendo: eu posso pegar uma viúva pobre, sem dinheiro para morrer, e transformá-la numa milionária. Esse é o Deus que você serve, esse é o modo que Deus trabalha. E a pergunta que o Senhor faz para você, com uma palavra profética para você hoje, é: o que você tem para oferecer? O que você tem para entregar para o Senhor? Mas não pensa na oferta que estou falando agora, pensa na palavra profética. Eu não sei como é que está a tua vida financeira, não sei como é que está a tua vida que não anda, mas você viu como Deus trabalha. A gente quer sempre que Deus nos abençoe, mas nós nunca somos capazes de oferecer nada para o Senhor.
eu quero que você agora pense na palavra profética. Abra os seus ouvidos para a palavra profética, porque todas aquelas duas mulheres, elas tiveram uma atitude de fé e obediência ao profeta. E muitos aqui nessa noite de domingo vão provar o sobrenatural de Deus se fizerem a lição certa. Amém? Para a gente encerrar, Filipenses capítulo 4. Abre lá. Antes de fazer esse ato profético, Filipenses capítulo 4. Você deve ter ouvido já alguma vez um texto, até ora esse texto, mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, aleluia, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Assim, Deus vai suprir minhas necessidades, amém. Mas não enxerga o contexto desse texto. Tem que ver o contexto. A gente ora, Deus vai suprir cada uma de nossas necessidades, amém. Mas você tem que pegar o contexto. Vamos pegar o contexto ali, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Paulo falando: alegro-me grandemente no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual na verdade estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, seja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. 15. Sabeis, ó Filipenses, que durante vossos primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Pois, enquanto eu estava em Tessalônica, generosamente me enviastes ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido até em excesso. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. 19. Aí sim, mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Gente, ao nosso Deus e Pai seja a glória por toda a eternidade. Amém? E agora, para a gente encerrar, acompanhe comigo, não preciso nem abrir. Amados, minha vida tem sido muito abençoada, tem muitos sistemas para contar. Quando eu aprendi esse conceito de como Deus trabalha. Deus é aquele que Deus deu para nós, humanidade? João 3,16. Deus deu o seu Filho unigênito. Quando Deus apareceu para Abraão, Abraão, me dá o seu filho. Deus, ele pede coisas para nós que a gente não entende, mas quando você ouve a voz do Senhor com um ato de fé, o Senhor vem com multiplicação, o Senhor vem com abundância, vem com sobrenatural. Aquelas duas viúvas, prestes ali, uma para morrer, a outra para ter os filhos ser levados pelos credores. Humanamente impossível, mas Deus mostra como Ele trabalha. Aquele que faz, eu ordenei a viúva que te sustente. A viúva teve a experiência, ouviu a voz profética do profeta Elias. Ela falou: sou sincero contigo, profeta, só tem um pouquinho de farinha e de azeite, a gente vai morrer. E ele falou: faz um pouquinho de bolo para mim, depois come você e teu filho, porque assim diz o Senhor: enquanto não cai chuva aqui na terra, não vai faltar nem azeite, nem farinha para você. E comeram em abundância, multiplicaram. E o seu discípulo Eliseu depois ensinou, teve essa experiência. Onde a mulher perdeu ali o seu marido, viúva. Ia perder sua casa, seus filhos. E ela pede ajuda para um homem de Deus. O homem de Deus fala: o que você tem para oferecer? Ela fala: tem um pouquinho de azeite. Então fala: pega esse azeite, pega tudo quanto é vasilha, porque Deus vai fazer um milagre na tua casa. E assim foi. E encheu tanto aquelas vasilhas,
aquela viúva creu na palavra profética. E ela ali se tornou uma multimilionária. Deus é aquele que faz da viúva pobre sustentar quem Ele queira. Amém? E para a gente encerrar, só escutem comigo, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Diz assim: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Certo de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, doou seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. 10. Aquele que oferta a semente ao que semeia, e o pão a que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. E 11. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas. Amém? A fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Amém? Nesse momento eu quero orar. E você que deseja: pastor, eu creio na palavra profética, eu preciso de uma virada nas minhas finanças, eu preciso de uma virada na minha vida, eu ganho 5 mil, vai embora 20 mil, conta para pagar, mas eu creio que Deus tem o melhor para mim. Esse é o ano da restituição, e essa palavra é uma palavra de restituição para você. Então eu convido você, falou: pastor, não é dízimo, é uma oferta que Deus colocar no teu coração para ativação profética. Deus não está olhando valores, Deus está olhando no teu coração. Fala: Deus, eu aceito essa palavra, eu creio, Pai, eu sei que vai vir um tempo de caos, mas eu quero viver o sobrenatural. Então eu convido você, pastor, eu quero também ofertar ao Senhor como obediência, como temor, que eu creio que esse Deus é o Deus da restituição, Deus que vai me ajudar. Você pode acabar se levantando, pegando ali um envelope, ou pegando ali, tem ali o Pix, QR Code também, e depois vocês que fizeram essa oferta, venham aqui à frente, que eu quero orar para a vida de vocês, assim como um profeta, para abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Pode ficar à vontade. Quem não sabe, pastor, eu só tenho o Pix da igreja está ali. Esse momento de você, que eu quero orar pela sua vida, prosperando em tempos de crise. E mesmo aquele que for fazer o Pix, já que você sabe ali, quero convidar você para vir aqui na frente, se colocar diante do altar. Que você possa olhar essa palavra profética na sua vida, entender como Deus trabalha, como Deus age. Ele é o Deus que sustenta por meio da viúva, por meio dos corvos. Mesmo você que for entregar uma moeda, o que for, não é para mim, não é dinheiro para mim, é para o Senhor. Eu convido você a vir aqui na frente, diante do altar, mesmo você que fez o Pix, para colocar suas vidas aqui diante do altar. Quero orar pela sua vida como ativação profética, prosperando em tempos de crise. Deus, Ele não está interessado no seu dinheiro. Deus, Ele quer mostrar como Ele trabalha. Você aprendendo a oferecer, aprendendo a sacrificar. Às vezes tua vida não vai para frente, porque falta você aprender a sacrificar, assim como Paulo falou, uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Eu quero orar pela vida de vocês, todos que fizeram Pix, que entregaram aqui o envelope, enfim, com uma ativação profética na sua vida. Amados, temos muitos testemunhos de pessoas que estão aqui prosperando, que estão sendo abençoadas, enriquecidas. O Deus de Elias, o Deus de Eliseu é o meu Deus, é o seu Deus. E Deus está falando aqui, mesmo com Jezabel no poder, mesmo com esse governo no poder,
Aqueles que crerem na palavra profética, aqueles que crerem nos profetas, está escrito: crede nos profetas e prosperareis. Palavra do Senhor. O Senhor falou: aquele que receber um profeta na qualidade de profeta receberá a recompensa de profeta. Amados, nosso Deus, Ele está falando: eu sou o dono do ouro e da prata. Ele quer que vocês venham a desfrutar de uma vida em abundância. Se você talvez não tenha prestado atenção, existem judeus. Você nunca viu um judeu mendigando, um judeu pobre, porque eles conhecem os princípios do Senhor. Neste momento eu quero orar pela sua vida. Chama aqui os pastores. Assim como o azeite, que simboliza sacrifício, é o que elas tinham para oferecer a Deus. Com um ato profético, os pastores estarão ungindo vocês. Deus, é assim que Deus trabalha. Está na palavra de Deus. Deus é aquele que pega, não empresário, levanta a viúva para sustentar o profeta. É aquele que a viúva está desesperada, mas o profeta fala: faz tal coisa e vai prosperar, vai acontecer. E essa é uma noite de ativação profética na sua vida. Eu não sei o que está enrolado, eu não sei o que você está tanto conseguindo, tentando e não consegue. Mas o Senhor está aqui hoje. O Deus de Elias, o Deus de Eliseu, Ele fala para você: prepara as suas redes, para elas não se romperem. Vai ter muito peixe na sua rede. Pode ir ungindo, vou orar por vocês. O Senhor é mesmo aquele que, depois de ressuscitar dos mortos, Ele falou para os discípulos: pesquem à direita do barco. Eles pegaram 153 grandes peixes. Deus quer que você saia da miséria. Deus quer que você saia do espírito de miserê. Ele quer que você venha ter uma ativação profética. Senhor Deus, estão aqui, Pai, os teus filhos, Pai Santo, que creem que Tu és o Deus da viúva. Pai, eu não sei o que está enrolado, eu não sei onde Mamon tem tentado, Pai, trancar as finanças deles, Pai. Mas Tu és o Deus, Pai, que sustenta a viúva. É o Deus que faz o sobrenatural. Eu os abençoo agora em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, com uma ativação profética, Pai Santo. A bênção de leste, do oeste, Pai, os alcançando, Pai Santo, porque eles vão ter abundância para abençoar a casa do Senhor, vão ter abundância para prosperar as suas casas, prosperar suas famílias, para poder, Pai Santo, realizar seus sonhos, seus projetos, suas finanças. Eles creem, Pai, agora. Receba a palavra profética, palavra de ativação, em nome de Jesus. Deus está fazendo algo nas suas finanças essa noite. Você vai viver o sobrenatural na sua vida. Não deixe o espírito de miséria te amarrar. Não deixe o espírito de consumismo te seduzir, mas que você nessa noite possa falar: Deus, eu creio que Tu és o Deus do profeta, eu creio que Tu és o Deus de Elias, eu creio que Tu és o Deus da viúva. Receba agora a ativação profética para prosperar. Receba agora a autorização para prosperar. Bênçãos 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais, para para ser bênção para a sua casa, bênção para seu companheiro, para a sua família, seus filhos, para a sua cidade, para a sua nação. Receba a ativação profética, receba a palavra profética. Deus está olhando o teu coração. Deus está olhando o teu coração, não está olhando o teu valor, o valor da tua oferta, está olhando o teu coração. Falou: Deus, eu creio, Pai. Aqui, assim como o profeta Eliseu, perguntou: o que tem para oferecer, Pai? Eu estou te oferecendo, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, para ativação profética. Nós repreendemos aqui o espírito de inferno das finanças, Mamon, em nome de Yeshua HaMashiach. Vai ser uma virada na sua vida financeira. Recebam em nome de Jesus uma ativação profética, prosperando em tempos de crise, prosperando em tempos de crise, prosperando em tempos de crise. O Senhor fala: segura a tua rede, prepara a tua rede para que ela não se rompa, prepara a tua rede para que ela não se rompa. Você não vai entender nada, você não vai entender nada. Até na tua conta vai aparecer valores que você jamais sonhou. Mas quem enviou? Foi o anjo do Senhor. Quem
enviou foi o anjo do Senhor. Vendas, vai pintar peixes nas suas vendas, no teu trabalho, promoções de trabalho aqui salarial. Deus quer que você venha prosperar em tempos de crise, como Deus diz, nunca mais será envergonhado, não vai mais se lembrar da tua viuvez, porque o Senhor é teu esposo, o Senhor é teu marido. Crede nos profetas e prosperareis. Deus quer te colocar no lugar de honra, Deus quer te colocar no lugar abençoado. Oh Espírito de Deus, prepara. Deus quer que você venha viver o sobrenatural. Venha viver o sobrenatural. Seja ativado a tua experiência profética nessa noite. Seja ativado nessa noite em nome de Yeshua Mashiach. A tua vivência, você vai ver o sobrenatural de Deus nas tuas finanças. Escreva isso ainda neste ano. Você vai testemunhar. Pastor, aconteceu tal coisa. Pastor, eu não esperava isso, aconteceu. Pastor, estou vivendo isso. O prazo é neste ano, ano da restituição. Deus está ali, Ele é aquele que abre uma porta que você nem imagina. E quando Ele fecha uma porta, abre uma porta melhor para você. Em nome de Yeshua Mashiach. A unção do Senhor sobre vocês. Em nome do Senhor. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Ele é a glória e a honra. Em nome de Jesus, amém. Poderá sentar, vamos adorar o Senhor. E se prepare. Ainda neste ano, você vai testemunhar sobrenatural. Em nome de Jesus. Porque Ele falou: assim que eu faço nos tempos de Isabel, levanto os meus profetas e eu uso da minha maneira, o meu agir. E você vai contar: pastor, aconteceu um milagre nas minhas finanças, aconteceu um milagre na minha vida. O que você não ofereceu para mim, pastor, não, é para o Senhor. E hoje você selou esse ato profético na sua vida, em nome de Yeshua Mashiach. Amém.